Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito de audiência. Como palestrantes, né, como pessoas que vão falar em público, né, vocês vão reparar que eu sou um pouquinho mais técnico. O Wallace, ele é um pouquinho mais aberto, mais comunicativo. Eu já sou um pouco mais técnico porque é o meu lado professor, tá? Então, e até por causa do tempo também. E eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito de persona. Quando vocês vão falar em público, tem uma coisa muito interessante, que eu já passei por isso algumas vezes, que é: você não conhece como está o estado de espírito da sua audiência. Quando você começa uma palestra, uma apresentação, e quando eu falo palestra, gente, eu estou falando desde conversas, apresentação, estou falando de conversas com a sua família, estou falando de pitch de venda, estou falando de tudo, tá? Como nós vimos semana passada, tudo é uma palestra, tudo é uma comunicação. Você nunca sabe o estado de espírito que a sua plateia vai estar. Existem dois tipos de problema. Primeiro, o problema emocional que a pessoa adquiriu ao decorrer do dia. Então você tem uma palestra, uma apresentação ou algo agendado para a noite, a pessoa vai estar lá. Só que ao decorrer do dia ela teve experiências boas ou ruins que vão determinar o estado de espírito dela. E também tem o amplo, né, que é as experiências da vida da pessoa, né, que vão às vezes dar de frente com aquilo que você vai falar. Então nós temos esses dois dilemas aí para quebrar: as experiências e o estado de espírito da pessoa no dia e as experiências da vida dela. E tudo isso vai contribuir para como essa pessoa escuta a sua mensagem. Por exemplo, se eu for ler um livro, né, algumas partes desse livro vai me chamar a atenção. Outras partes vai chamar a atenção do Wallace ou de qualquer um de vocês. Isso por quê? Porque algumas experiências da minha vida serão compatíveis com o que está escrito aqui. Outras experiências vai bater mais com as experiências do Wallace ou do Jairo ou do Laurici, de qualquer uma pessoa. E às vezes eu vou marcar um texto com tanta intensidade e outra pessoa vai ler e não vai nem chamar a atenção dela. Por quê? É o filtro que ela tem na mente. E nós, como palestrantes, como comunicadores, né, como vendedores, nós temos esse desafio, que é apresentar por uma pessoa qual você não conhece o estado de espírito dela, você não sabe o jeito que ela está. E eu, como sou pregador da palavra, ministro, né, para dezenas de pessoas, Denis, eu tenho uma técnica, não é técnica, mas na verdade é um conceito que eu capricho demais na introdução. Para você ter uma ideia, eu demoro aí de 7 a 8 horas para preparar uma palestra de meia hora, 40 minutos, ou às vezes até mais. Eu passo 40% ou 50% do tempo planejando minha introdução, planejando ali os 5 primeiros minutos. Porque, né, Wallace, você tem uma máxima aí que alguns falam de 30 a 40 segundos, mas na verdade eu, pela minha experiência, eu acho que se você não conseguir chamar a atenção de uma pessoa em 3 ou 4 minutos, você perdeu aquela pessoa na sua palestra. Então a atenção dela você tem que tirar, assim, você tem que atrair no começo. E como é que a gente faz isso, né? E a minha matéria hoje é exatamente isso. Como a gente traz o público, ou a maioria do público, na introdução, para que a gente retenha, claro que o conteúdo tem que ser bom, né? Mas como é que a gente faz isso logo na introdução, para que a gente consiga atrair mais a atenção da maioria das pessoas, ou o máximo de pessoas que nós conseguimos. E onde que eu aprendi isso? Eu aprendi isso no Copywriter, né? Estudando técnicas de venda, de escrita, de comunicação, as pessoas que vendem apenas com a escrita, né, ou o copywriter. E eu apliquei isso nas minhas palestras, meu Deus do céu, o nível subiu assim a níveis extraordinários, o resultado foi incrível. E como é que funciona isso? Você traz, como eu falei, existem pessoas que estão com estados de espíritos diferentes. Então o gráfico ele está desnivelado. Tem uma pessoa que chega lá, ela está pensando nos problemas, a outra está pensando no namorado, a outra está pensando no casamento, a outra está pensando na festa. Ou seja, a frequência ela está desnivelada. Então como é que você faz? Você tem que nivelar a frequência para que você chame a atenção do máximo de pessoas possível. E como é que você faz isso? Você tem que trazer para a pessoa o nível de consciência, né? Isso é uma técnica do copywriter. Como você faz? Existem mais ou menos existem muito mais, mas basicamente 3 níveis de pessoas. Primeiro, existe a pessoa que ela tem consciência do problema. Ou seja, quando você vai palestrar, quando você vai vender ou comunicar, você está vendendo uma solução. Só que tem pessoas que nem sabem
desse problema que você está vendendo? Então, mas tem pessoas que ela tem ciência de que elas têm um problema. Por exemplo, uma pessoa num casamento. Às vezes a pessoa nem sabe que ela tem um problema no casamento dela. E você está vendendo uma solução, sendo que a pessoa nem sabe do problema. Então tem pessoas que têm o nível de consciência dela em relação ao que você está falando é muito pequeno. Agora, tem pessoas que ela tem ciência do problema, ela sabe que existe um problema, só que ela não conhece a solução. Ela não sabe que existe a solução. Lembre-se que nós estamos falando de públicos que você vai estar falando, tá? Agora, tem pessoas que ela sabe do problema, ela tem ciência que existe uma solução, só que ela não tem experiência com a resolução do problema. Ou seja, eu já ouvi falar do problema, eu já ouvi falar da solução, só que eu nunca vi essa solução. Então ela não entende o que você está falando e às vezes não acredita porque ela não tem experiência prática ou sequer ouviu falar daquela solução que você está apresentando. Se torna muito virtual. Então, o que você tem que fazer? Alinhar a frequência. E para isso eu vou passar 3 pontos para vocês montarem as suas comunicações, palestras ou pitches de venda em cima disso. Com isso você vai, logo no começo da sua mensagem, você vai nivelar a frequência. Claro que algumas pessoas vão ficar fora da frequência, normal, mas nivelar o máximo possível para que você consiga atrair e reter a atenção do máximo de pessoas possíveis. Olha só, isso que eu vou falar para vocês é para quando vocês forem montar a apresentação, tá? Agora eu vou fazer uma palestra e eu vou montar uma palestra, tá? Então o que eu faço? Eu tenho que pegar alguns pontos ali. O primeiro ponto, quando você for montar uma palestra, você tem que trazer essa consciência. E você tem que falar para as pessoas, logo na introdução. Existe um problema e existe uma solução. Com isso, você logo na introdução, você explana para todo mundo qual é o seu objetivo. O seu objetivo, exemplo, tá, gente? Apenas um exemplo. Você vai falar sobre casamento, né? Então, logo no começo, você fala que existe um monte de problemas no casamento, que de fato existe, e você já apresenta as soluções, né? Algumas soluções. Ou você aponta as soluções que você vai falar ao decorrer da sua palestra. Então, logo no começo, você pega aquelas pessoas despercebidas e você nivela ela, opa! Então você pega vários pontos diferentes, né? Ou você pega o problema no casamento sobre comunicação, o casal não conversa, ou sobre grana, ou sobre relacionamento com os pais, ou o meu marido não gosta da sogra, ou amor. Ou seja, você pega vários pontos diferentes da sua palestra e você chama a atenção da galera. E com isso você vai pegar e atrair a atenção de várias pessoas diferentes. Ao mesmo tempo que você falar que tem um monte de problema, você já aponta que existem soluções para aquilo e a sua palestra vai trazer essas soluções. E o seu pitch de venda, o seu produto, seja aquilo que você vai oferecer, tem a solução para aquilo que você apontou. Então nisso você já nivela a frequência e atrai a atenção da galera. E lembrando, gente, que a partir daqui você tem que ter um conteúdo bom. E quando eu falo conteúdo bom, você não tem que ser o Tony Robbins. Você tem que conhecer do seu produto. Você tem que saber aquilo que você vai falar, porque pode ter perguntas. E se você tiver perguntas e você não souber responder, ou pelo menos aproximar ali, aí você vai ser alguém que apenas decorou do conteúdo, mas não conhece realmente o seu produto ou a sua área de atuação, tá bom? Então, quando você for montar a sua comunicação, primeiro ponto, mostre que tem problemas de acordo com o seu nicho, e também mostre que existe solução, tá? Esse é o primeiro ponto, beleza. Lembre-se que eu estou falando com vocês estão sentados na sala de vocês ou no quarto, montando sua palestra, tá? Então, quando eu estiver falando esses pontos, se imaginem aqui, ó, com papel na mão, escrevendo, ou no computador, ou fazendo qualquer coisa. Mas nesse momento, nós estamos preparando a nossa mensagem, tá? Então, beleza. Defini o meu nicho, defini o meu assunto, defini os problemas e disse que tem soluções. O segundo ponto. Se imagine como seu espectador, porque o seu espectador vai ter uma pergunta. Agora que você falou que tem um problema e que tem uma solução, o seu espectador vai ter uma pergunta. E qual que é? Essa solução que ele está falando é para a minha vida? Olha só que coisa interessante. Se você for capaz de responder essas perguntas, você preparou sua palestra inteira, sem falhas. Porque no começo você disse que tem problemas e soluções. Agora você está respondendo às pessoas e falando, essa solução é para você.
Não importa se você falou sobre problema de relacionamento, sobre problema de finanças, não. Essa solução que eu vou apontar, essas ferramentas, é para você. Então agora, o seu trabalho na argumentação é provar para as pessoas que o que você disse na introdução é real e é para a vida delas. Tá bom? Ó, e outra coisa, lembre-se que na semana passada nós entendemos que toda comunicação é um pitch de venda, tá? E todo pitch de venda tem que ter uma conversão no final. Pregadores, pastores, padres, vendedores, todo mundo que está comunicando alguma coisa está vendendo alguma coisa e no final tem que ter uma venda. Ponto final. Isso pode falar o que for. Se um pregador ele transmite uma mensagem, no final da mensagem dele a conversão é transformação ou mudança de vida que ele propôs. Um cara está vendendo um produto, a palestra dele no final tem que ter venda, senão ele não converteu, tá bom? Então agora, a sua argumentação vai provar que o que você falou na introdução é real. Então são 3 pontos: introdução, argumentação e o terceiro ponto, vem a conclusão. A conclusão você vai relatar para as pessoas ou dar provas sociais ou principalmente dar as ferramentas necessárias para que as pessoas façam tudo aquilo que você disse que existe e que você disse que é para a vida delas. E na conclusão você vai falar o seguinte, ó, tudo que eu disse para vocês vão realizar a partir disso daqui. Ou seja, vamos pegar Pablo Marçal, que é o que a maioria conhece. Acordando mais cedo, lendo 1000 livros, tomando atitude, papapá. Ou seja, o Marçal ele constrói um problema, ele prova que esse problema é para todo mundo e no final ele dá as ferramentas. Tá? Então é basicamente isso. Você vai montar uma palestra. Tá? Gente, eu faço isso montando pregações. Tá? Quando eu vou falar sobre fé, alegria, amor, prosperidade, qualquer assunto que eu for falar, eu uso essa base para montar as minhas palestras. E olha, modéstia à parte, tem um resultado bem bacana. Tem uma conversão, a galera fala, impacta, chama a atenção das pessoas. Exatamente por isso. Eu começo falando que existe um problema e que a minha mensagem, ou a mensagem da Bíblia, ou aquilo que eu vou falar, carrega a solução. Durante a minha argumentação, que vai ser de 25 a 30 minutos, eu provo para a pessoa que isso é para a vida dela. Ou trazendo prova social, ou usando argumentações da Bíblia, que é uma prova social, na verdade, né? E no terceiro ponto, eu deixo ferramentas para que ela faça isso e que naquele momento comece a transformação da vida dela. Lembre-se que não é a sua palestra que vai transformar de uma hora para outra a vida de ninguém. Mas a sua palestra contém informações, valor e ferramentas que vai se iniciar a transformação na vida de alguém.